Oi, tudo bem? Vamos continuar? Eu tenho recebido vários feedbacks com relação aos vídeos que eu tô gravando, né? Eu estou falando de mim, falando dos meus processos. E queria agradecer as pessoas que têm me dado feedback, né? E uma pessoa perguntou assim: Cris, interessante. Você vive há muito tempo com a fibra? Porque eu nunca ouvi falar da fibromialgia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto. E eu achei interessante porque hoje está sendo divulgado em vários meios de comunicação, né? Depois que o presidente Lula sancionou a lei e tornou as pessoas, ou melhor, que deu o direito das pessoas com fibromialgia ter acesso, né, ao SUS. E uma das outras coisas é que em alguns casos, ou nos casos específicos, equipara as pessoas com fibromialgia a uma pessoa com deficiência. É importante deixar isso bem claro, que não é automático. Então, nem todo mundo... Eu não sou considerada uma pessoa com deficiência porque eu tenho diagnóstico de fibromialgia. Então, tem que ser feita toda uma análise com especialistas, e isso é outra conversa. Um país em que os peritos que trabalham no INSS têm dificuldade em lidar com questões de pessoas que têm problemas de voltar ou não para o trabalho, né? Pessoas que estão com problemas de saúde que precisam voltar para o trabalho ou não voltar para o trabalho. E eu acho que existe um problema sério que eu não sei, não faço ideia como é que vai ser resolvido. O fato é que para a pessoa com fibromialgia ser considerada pessoa com deficiência, ela tem que fazer uma análise biopsicossocial. Então, tem que ver a questão da parte clínica, dos sintomas que ela está sentindo, como ela está sobrevivendo, né, no meio social, se ela está conseguindo ser produtiva ou não, como é que está a saúde mental dessa pessoa. Então é algo muito complexo. Deveria ter, na minha opinião, ter vários profissionais para lidar com um assunto desse. Que um médico só, ele não vai dar conta, porque ele vê a questão muito da visão da visão biomédica, né? A questão da medicina nua e crua. Acredito que tem vários médicos com olhar diferente, mas a formação do médico, infelizmente, eu não vejo que eles vão conseguir ter esse alcance do social. Então tem que ter um psicólogo, tem que ter assistente social, tem que ter vários outros profissionais para tentar fazer um relatório que realmente seja, que tenha a ver com a realidade da pessoa, né? Que ajude a pessoa, inclusive, se ela tiver que ser considerada com deficiência e for aposentada alguma coisa assim, que eu também não sei se isso vai ser possível, porque até agora as pessoas com fibromialgia elas não tinham nem relatório, né? Imagine pensar em pessoas com fibromialgia se aposentar, não sei como é que vai ser. E as pessoas às vezes que se tinham um afastamento do trabalho tinha mais a ver com, por exemplo, dor na coluna, a pessoa tinha dor na coluna, aí um ortopedista ia lá, um médico mesmo dizia, tem um problema na coluna, aí a pessoa se afastava. Mas fora isso, eu não sei como é que vai ser, mas enfim, vamos ver, né? Que Deus continue cuidando, porque pelo menos agora eu sinto que assim como eu, muitas outras pessoas com fibromialgia estão mais confortáveis de falar sobre o assunto. Porque o estigma que é você falar de um assunto que você sente e as pessoas não sabem, não entendem, não ouvem falar, é que as pessoas, a gente, né, eu vou falar, me incluir também, a gente tende, como sociedade, culturalmente falando, colocar a responsabilidade na pessoa que está sentindo. Então, tipo, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sei, eu nunca ouvi falar, não conheço. Aí o que acontece? Você está sendo responsável pelo que você está sentindo. São coisas que têm a ver com suas escolhas. Infelizmente a gente faz isso, porque culturalmente a gente tende a fazer isso. A responsabilidade é sua. Então, as pessoas que sentem ou sofrem com algo que não são compreendidas, elas tendem a sofrer mais duplamente por conta
exatamente do preconceito social, enfim, que existe. Mas eu realmente, eu espero que as coisas possam mudar. Então, eu falei no vídeo anterior que a virada de chave, né? A virada de chave veio quando eu comecei a ver pessoas com fibromialgia, como Lady Gaga e uma pessoa do youtuber que eu acompanho. A virada de chave veio com essas duas pessoas. E a virada de chave veio com eu encontrar um médico que entendia do assunto, que eu fiquei surpresa, muito surpresa. Porque até então eu estava sendo ocupada por psiquiatra e o reumatologista, eu já tinha desistido porque os reumatologistas não entendiam do assunto e diziam que entendiam. E aí o psiquiatra também queria ir para outra linha, né? Ele queria ficar nos transtornos, como eu falei em algum vídeo. Eu fiz tratamento psiquiátrico para transtorno de ansiedade, depressão, né? E aí estava tudo no bolo. Mas aí eu também tive que tomar uma decisão de seguir a orientação do reumatologista, que entendia da fibromialgia, ou seguir a orientação do psiquiatra. E aí eu fiz a escolha que eu acredito que foi a melhor que eu fiz, porque hoje eu estou muito melhor. Não faço mais o tratamento psiquiátrico, e não estou falando isso, tipo assim, me sentindo melhor das pessoas por conta disso. Não, não é nada disso. Se eu tiver de fazer de novo, eu faço. Se eu tiver algum problema, eu vou fazer. E até para dizer o seguinte, que isso não tem problema nenhum. Ninguém é melhor ou pior por fazer um tratamento psiquiátrico. E isso eu quero dizer que tem muita gente aí que não tem fibromialgia e precisa fazer tratamento psiquiátrico e é válido, é importante, as pessoas precisam se cuidar. Porque saúde mental é para ser tratada também, tá? Então, mas o fato de que, no meu caso, fui separando o que era uma coisa e o que era outra. Então, eu tenho convicção hoje que todas as questões que eu tenho ainda relacionadas à saúde mental tem a ver com essa questão da fibromialgia e com neuropatia. Por que eu tô falando isso? Porque realmente eu não faço mais os tratamentos que eu fazia antes. Porque eu decidi seguir a orientação do meu reumatologista, né? Eu já fiz até uma live com eles, vocês conheceram, quem conseguiu ver a live. Então hoje eu não tomo esses remédios que eu tomava antes, que eram antidepressivos, que traziam efeitos colaterais. E eu tive que, apesar de eu realmente respeitar muito o psiquiatra que me acompanhava, até indico ele para várias pessoas. Recentemente eu indiquei para uma pessoa, mas eu decidi confiar no reumatologista, porque às vezes até as orientações se chocavam. E aí eu tomei essa decisão. E a partir daí eu também tentei o canabidiol, né? Tentei o canabidiol durante um tempo, que também não funcionou para o que eu precisava, mas me ajudava a relaxar, a dormir, essas coisas. Mas hoje não tomo mais porque eu vi que também, eu não acho que vai ser válido continuar, né? Eu acho que é um tema também controverso, tem pessoas que não têm acesso porque é muito caro também, e tem pessoas que usam e acham que tem algum benefício. Eu, pelo menos, eu senti muito mais no início, mas depois eu percebi que não era tão benéfico assim, pra mim, pelo menos. E aí, quando eu comecei a focar mais nessas questões de pilates, né? Quando eu consigo fazer, porque eu tô há meses sem fazer, quero retornar, mas eu percebi que me ajudou muito. Mas eu encontrei um médico também que trabalha com medicina integrativa. E aí passou várias suplementações, que é a base de magnésio, coenzima Q10, vitamina D, várias coisas assim que me ajudaram. E o último semestre de 2024 eu fiquei muito bem. Até o mês de março, mais ou menos, abril desse ano, eu estava muito bem. Parecia que eu não tinha problema nenhum. E aí, hoje eu entendo que a fibromialgia, para mim, eu já estou conseguindo entendê-la melhor. Né? Já entendo as minhas limitações, já entendo o que dá gatilho. Eu vou falar sobre isso em um vídeo específico, né? Por que dá gatilho na fibromialgia. Mas o fato é que eu decidi realmente a ter um olhar diferente também sobre o assunto. Os exemplos que eu citei, né, de Lady Gaga e o youtuber que eu acompanho, me ajudou a falar sobre o assunto, a falar abertamente sobre o assunto.
Por isso que eu decidi começar a falar sobre o assunto através de vídeos, né? Primeiro eu comecei com a estratégia de falar sobre o que eu estudei sobre o assunto, porque era importante, né? Até teve uma pessoa que mandou assim, mas eu não tenho fibromialgia, por que você está mandando esses vídeos? Eu falei, mas você pode encontrar alguém com fibromialgia, né? Então vai ser útil também. A gente só quer saber de informações que vão nos beneficiar, mas a gente precisa também ter informações que possam ajudar outras pessoas que buscam a nossa ajuda, né? Então minha ideia foi essa inicialmente, falar sobre o que é a fibromialgia, falar sobre as coisas que eu estudei sobre a fibromialgia, fazer live com o médico, para meu médico, para falar sobre esse assunto. E depois eu decidi falar sobre mim mesma, na primeira pessoa. E tem sido uma experiência libertadora. Eu entendo claramente o que Lady Gaga falou há anos atrás, quando eu assisti uma reportagem com ela. Porque falar sobre algo que a gente não tem mais vergonha, nem tem mais, sente mais culpa por sentir, por sofrer, é libertador. Então eu estou muito feliz com Deus, porque hoje eu posso falar desse assunto. Não me sinto pior nem melhor do que ninguém, não me sinto... É uma fraqueza, é uma dificuldade, mas todo mundo tem. E eu estou me aceitando. Hoje eu me aceito. Hoje eu me acolho. Hoje eu tenho autocompaixão. E até quando as pessoas falam coisas que não tem nada a ver, que elas não sabem, elas não buscaram saber informações, elas não estudaram, elas não ouviram os vídeos que eu falo sobre esse assunto, elas não buscaram informações para falar alguma coisa, eu não me ofendo mais. Isso também é maravilhoso, porque eu cuido do meu coração, não preciso ficar com raiva, como eu sentia antes, que eu já senti raiva assim, quando as pessoas iam falando do que elas não sabiam, na ignorância mesmo, né? No sentido de ignorar. E eu não sinto mais incômodo com relação a esse assunto. E aí eu descobri a minha missão. Eu descobri o meu propósito na dor. E esse propósito que eu tô falando não tem nada a ver com os propósitos que estão se falando aí, de coach, essas coisas, porque eu acho que essa palavra foi muito distorcida. Mas eu tô falando sobre sentido de vida. Eu descobri o sentido para minha vida, que é falar sobre coisas que eu passei para que outras pessoas possam se sentir acolhidas e elas possam dizer, eu não estou sozinha, né? Não sou eu que passo por isso. Então esse acolhimento, essa ajuda que eu recebi dessas pessoas que eu assisti que tinham fibromialgia e elas decidiram falar sobre isso, na verdade eu decidi imitar essas pessoas e tem sido maravilhoso. Mas eu dou continuidade no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.